Embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos, quando ele vos falar, acreditai nele. Embora a voz do amor possa despedaçar vossos sonhos, como o vento desvasta o jardim, pois da mesma forma que o amor vos coroa, ele também vos crucifica. E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento, ele trabalha para a vossa poda. E da mesma forma que alcança vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que se embalam ao sol, assim também o amor desce até vossas raízes e a sacode no seu apego à terra. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração. Ele vos debulha para expor vossa nudez. Ele vos peneira para liberar-vos das palhas. Ele vos mói até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. E então, o amor vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas o amor operará em vós, para que conheçais o segredo dos vossos corações. E com esse conhecimento, vos convertais no pão místico do banquete divino. Todavia, se no vosso temor procurardes somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis vossas nudezes e abandonasseis a eira do amor, para entrar num mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá, senão de si próprio, e nada recebe, senão de si próprio. O amor não possui e nem se deixa possuir, porque o amor basta-se a si mesmo. Quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. E não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo, senão de atingir a sua plenitude. Se, contudo, amardes e precisardes ter desejos, sejam estes os vossos desejos, de vos diluirdes no amor e serdes como um riacho, que canta sua melodia para a noite, de conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada, de ficardes ferido por vossa própria compreensão do amor, e de sangrardes de boa vontade e com alegria, e de acordardes na aurora com o coração alado, e de agradeceres por um novo dia de amor, de descansardes ao meio-dia e de meditardes sobre o êxtase do amor, de voltardes para casa à noite com gratidão e de adormecerdes com uma prece no coração para o bem-amado Senhor e nos lábios simplesmente uma canção de bem-aventurança. Eu tirei esse poema do livro Profeta, de Khalil Gibran Khalil, que escreveu esse livro lá nos idos de 1200 e até hoje ressoa tão sábio nos nossos corações esses ensinamentos, tão lúcido, tão atuais, tão contemporâneos, né? Quando nós pensamos no amor, nós sempre pensamos no amor como uma coisa pronta, acabada, concluída, né? Nós achamos que o amor é
é algo que Deus nos dá para nosso gozo. Nós esquecemos que nós próprios somos o amor. E que nós fomos criados simples e ignorantes, como nos ensinam os espíritos. Isso quer dizer que nós temos que nos construir esse amor. O amor é um processo. Ele teve começo com o verbo criador, mas ele não tem fim. Estamos no retorno à casa do Pai. Nós somos os filhos pródigos, voltando para os braços amorosos do Pai. Mas de que forma se dá esse retorno? De que maneira nós estamos fazendo esse caminho de volta? Muitas vezes, nós nos comprazemos nas comodidades que a vida nos apresenta, no conforto que a vida nos apresenta, por menor que ele possa ser. E sempre quando nós estamos acomodados, o amor surge e nos lembra que é preciso continuar a jornada de reconstrução. É preciso continuar a jornada de aprendizado, de crescimento. Essa frase do Khalil Gibran Khalil, esse poema, ele fala que o amor não dá nada além de si mesmo. E que o amor não recebe nada além de si mesmo. Sendo assim, nós não podemos reter o amor. Nós não podemos segurar o amor em nossas mãos. Nós não podemos nos dizer donos do amor, de qualquer coisa que seja, de qualquer ser que seja, de qualquer pessoa que seja. Porque se o amor é essa energia que permeia todo o espaço, se o amor é incriado porque ele é o Criador, e, portanto, ele era a água, como nos ensinou o Ascan, a água na qual pousava o Senhor, a água incriada, a água que não foi criada, né? Então, se o amor ele é incriado, e se Deus, na manifestação do Verbo Criador, permitiu que a sua essência fizesse parte de toda a criação, nós precisamos nos lembrar que nós somos o amor, que nós vibramos na corrente do amor e que todas as vezes que nós nos afastamos dessa corrente do amor, o amor adoece. O amor se torna doente. E um dia eu disse aqui, o amor doente, ele se torna o ódio. O amor doente, ele se torna a inveja. O amor doente, ele se torna orgulho, vaidade, egoísmo, maldade, crueldade. E tudo isso não é nada além do amor doente. Porque Deus não criou nenhuma dessas coisas. Deus não criou o mal. Deus não criou a maldade. Deus não criou a crueldade. Deus criou o amor. Nós é que permitimos, pelo nosso mau uso do amor, que ele adoecesse. Então, nós precisamos nos lembrar dessa força poderosa que existe em nós, dessa força imensa que está em nossos corações. Nós precisamos ter certeza de que nós não estamos nos afastando da divindade, do Criador e de tudo aquilo que é luz. Quantos recados, principalmente eu tenho recebido nesses últimos tempos. Deixe brilhar a tua luz, brilhe a tua luz, irradia a tua luz, né? Fortaleça essa luz do amor
permita com que do chakra cardíaco emane essa fonte de luz curadora. Ainda no encontro passado nós falamos sobre isso, né? E às vezes a gente recebe esses recados e a gente não entende que esses recados estão sendo para o nosso coração, né? A gente pensa que é para o outro. A gente sempre acha que é para o outro. E às vezes, quando eu passo esses recados, quando termina o culto, muitos me chamam no privado e falam: ah, esse recado hoje foi para mim, eu tenho certeza. E cada um acha que foi para si. E a gente esquece de que é para nós, para quem está passando o recado, né? Então, é importante que a gente não esqueça que nós somos essa fonte de amor infinita e essa fonte de luz infinita, e que nós temos que iluminar tudo aquilo que está à nossa volta, porque dessa forma nós estaremos dissipando nossa própria escuridão. A luz que te dou ilumina-me também, nos ensinou André Luiz na sua obra. Quando nós damos luz ao outro, quando nós encorajamos o outro, quando de nossos lábios saem palavras de amor, quando evitamos as críticas, quando evitamos os julgamentos, quando evitamos apontar os erros, as falhas dos outros e nos detemos em analisar nossos próprios erros, nossas próprias falhas, nós aumentamos a nossa capacidade de iluminar. Porque, como nos disse Khalil Gibran, o amor não dá de si nada além do próprio amor. E como que nós podemos dar amor se nós não aprendemos a amar? Nós precisamos exercitar essa lição do aprendizado do amor. Amar imensamente, amar infinitamente, amar com compaixão, amar com misericórdia. Todos aqueles que cruzam o nosso caminho, tudo aquilo que está no nosso ambiente, tudo aquilo que está à nossa volta, né? Nós precisamos lembrar que Deus nos colocou neste planeta, nos permitiu essa reencarnação, nos deu a oportunidade de presenciar e testemunhar a transição planetária única, que é a primeira vez que acontece nesse orbe, dessa forma, é porque nós temos uma missão a cumprir. Essa missão, como nos disse o Hans e o Demétrios, ela é muito simples, porque ela não exige que nós fujamos da nossa rota. Nós não precisamos sair da nossa rota. Estou ouvindo aqui, tá? Que o Ribamar me convidou. Então, nós precisamos simplesmente lembrar que, dando amor aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, aos transeuntes que cruzam conosco, exercitando a compaixão com os indigentes, com aqueles que têm menos que nós outros, repartindo o pão, a migalha que sobra da mesa, dando do nosso supérfluo, tendo compaixão do próximo, exercendo a misericórdia, sendo gentil, sendo afável, nós estaremos na nossa rota. Não precisa da gente sair da rota. Não precisa de irmos para a praça pública pregar o amor, pregar o evangelho, pregar os ensinamentos do Cristo. Não precisamos ir para os templos e dar testemunho do que possa ter acontecido conosco, das nossas transformações, porque neste momento, e a própria palavra quarentena nos reporta a quarentena de Jesus no deserto. Nós estamos numa travessia no deserto. Moisés levou 40 anos. Jesus levou 40 dias
Pode ser que façamos uma travessia de 4 anos, não sabemos. Não sabemos, mas nós estamos no deserto. E o deserto nos convida à reflexão, à introspecção. Não é possível que, estando nós outros nesse recolhimento, que não é mais um recolhimento social, porque a própria sociedade aboliu esse isolamento, esse distanciamento, mas continua essa quarentena do espírito, do indivíduo, voltar-se para os seus, porque a primeira caridade é com a família, a primeira caridade é com quem está perto de nós, o próximo. Voltar-se para esses que estão à nossa volta, dar a eles o nosso mais puro amor, o nosso mais puro entendimento. Se o nosso próximo não tem ainda condição de entendimento, a condição que nós já temos um pouquinho, entender, calar e orar. E ainda assim continuar dedicando a ele amor, continuar dedicando a ele o mais puro do nosso coração, o nosso mais puro sentimento. Porque nós tivemos o privilégio de iniciar o nosso despertar. Pode ser que o nosso filho, o nosso irmão, o nosso cunhado, o nosso sogro, o nosso genro, pode ser que um deles não tenha tido esse privilégio. Ainda que tendo nascido num berço espírita, ainda que tendo nascido num berço cristão. Então é preciso que a gente exercite essa prática do amor. Esse amor tão lindo, tão explicitado. Se depois vocês quiserem o texto, eu ponho para vocês. Tão antigo e tão atual. Todos sabem que a minha filha está hospitalizada. A princípio, todos os médicos pensaram em Covid, depois entraram em dúvida porque a tomografia dela, graças a Deus, deu muito boa, os raios-x, os exames de sangue deram muito bons, graças a Deus. Então, eles vão fazer o teste nela amanhã, vão colher o exame cedinho, vão fazer cedinho, para descartar a possibilidade do Covid. Mas o problema é que minha filha, para quem não sabe, tem uma doença que tira a imunidade dela, ela tem baixa imunidade, baixíssima imunidade, e está acometida de anemia. Então, o imunossupressor que ela toma abala toda a sua saúde física. Ele trata de uma coisa e complica todo o outro quadro. E desde a última vez que ela tomou, associada a quadros emocionais, que ela teve muito desgaste com a morte da Tuca e tudo mais, o quadro se agravou, ela ficou quase que 3 semanas sem se alimentar, ficou extremamente debilitada. E então, tudo isso, somado com a anemia, deu um quadro de fraqueza muito absurda. Não teve febre nem um dia, não teve dor de garganta, infecção de garganta. O único sintoma que ela teve foi tosse, um dia de muita tosse, e depois, ontem, teve falta de ar, muita falta de ar. Mas o médico disse que essa falta de ar não é dos pulmões, porque ela não tem nem pneumonia nem nada. Mas está hospitalizada, está em observação, vai fazer o teste e precisa de orações, né? Ela está em isolamento até sair o resultado dos exames e a gente pede a todos vibrações de amor, porque a melhor oração que a gente faz é pensar na pessoa com amor e manter a pessoa em uma aura de luz, né? Essa é a melhor oração. Pedir a Jesus que possa encaminhar, ela já está sendo assistida por bons médicos da Terra, Dr. Bezerra de Menezes também está cuidando da parte médica e espiritual, e a nossa amantíssima preta velha Rita Baiana, com os pretos velhos, estão cuidando
do tratamento, como eles chamam, né, do tratamento de benzição e de reforço das energias dela e tudo mais. Então, eu vou fazer a oração agora, eu passei alguns minutinhos, mas depois eu desconto no estudo do Livro dos Espíritos, para a gente não atrasar da maneira como a gente atrasou domingo. Vou fazer a oração agora e, por favor, se vocês puderem me ajudar na vibração de amor para ela, eu agradeço muito. Então, vamos pedir a Jesus, Divino e amoroso Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu santo nome, com a certeza da Tua presença entre nós, porque disseste que onde houvessem 2 ou 3, ali estarias reunido junto a eles. Somos 46 irmãos Teus, Senhor, te pedindo compaixão e misericórdia, que o Senhor possa acorrer em nosso socorro, perdoar nossas faltas, esquecer das nossas falhas e ter misericórdia de todos nós, em especial, Senhor Jesus. Nós te pedimos pela minha filha Vitória, para que ela seja abastecida de amor e luz, que as suas energias sejam renovadas, que o seu campo áurico seja restabelecido e que os seus chakras possam ser realinhados, dando a ela a serenidade, o equilíbrio espiritual, a fim de que esse equilíbrio possa se refletir no seu corpo físico. Em especial, pedimos neste momento a Maria Santíssima e ao Arcanjo Gabriel, da quinta dimensão, do raio verde da cura, que possam estar com ela no hospital, visitando-a em seu leito e dando a ela todo o tratamento necessário para que ela possa restabelecer a saúde física, emocional e espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós pedimos a Jesus que nos abençoe nesse estudo e vamos pedir também vibrações para o Eduardo, o esposo da Vitória. E a Paula disse que meu som estava estranho. Continua estranho? Faça aí um positivo para mim. Ou, melhorou o som? Tá bom agora? Tá bom. Então, tá ótimo. Eu vou passar para o Marcos. Marcos, eu vou te dar 20 minutos hoje, para a gente não atrasar muito. Então, são 20 e 25, quando for 15 para as 9, né? Uhum. 20 e 45, aí você encerra para nós. Você pode continuar todos os domingos que você precisar, porque a gente quer aprender. E eu ouvi muitos elogios, eu recebi no meu WhatsApp privado muitos elogios da sua pesquisa, as pessoas gostaram muito, então você está no caminho certo. Então pode continuar, porque está sendo muito útil para nós. Até o Tarcísio está prestando atenção, olha lá para você ver. Tá? Boa noite a todos. Eu agradeço as palavras amigas de muitos aí que também que entraram em contato, né? Falam que gostaram mas, apesar de todo o meu nervosismo, tudo, né? Mas eu sempre peço, antes de começar, o amparo dos amigos espirituais, né? Para me ajudar, me deixar tranquilo, para poder expor tudo aquilo que eu pesquisei. Até gostaria de falar mais coisas, mas eu sei que o tempo é pouco, né? 20 minutos
nesse dia. Mas vamos lá. Deixa eu entrar aqui com a tela aqui. Tá aqui. Ô Marcos, um dia, se for necessário, a gente suprime o livro dos espíritos para que haja tempo de você, talvez assim, quando você quiser concluir, no dia que você falar assim, ó, o próximo domingo eu quero concluir, aí a gente deixa livre para você, tá bom? Tá, mas acho que vai demorar mais 2 domingos, viu, Vânia? Ótimo, ótimo, tranquilo, sem Tá? pressa, tá? Eu te aviso. Se precisar para terminar no último domingo, eu te aviso. Tá? Falou. Então, deixa eu... Nós vamos retornar ao estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, a introdução, o item 3, são notícias históricas. Nessa primeira lâmina, eu coloquei todas as passagens da Gênesis sobre os assuntos que eu abordei até o momento. Tá? Eu coloquei que, se alguém quiser pesquisar, pode, quando for disponibilizada a gravação, olhar os itens e fazer uma leitura, né, de tudo aquilo que eu falei. Eu parei na última semana, foi nessa lâmina aqui, que nessa linha do tempo, que eu já estava na terceira linha do tempo, né, da história dos judeus. Só falando rapidamente aqui, para quem está entrando essa semana e relembrando, a primeira parte eu falei sobre o Abraão, né, o seu chamado de Deus, a sua saída de Ur até a terra prometida, Canaã, a sua ida para o Egito e o retorno. Aí entrei na linha verde, que é a primeira linha do tempo, né, que é o período de 400 anos que os judeus foram escravos dos egípcios, né? Aí eu contei a história de José, né, dos irmãos que encontraram com ele, e a saída do Egito através de Moisés, né, que conduziu através do deserto durante 40 anos, levando o seu povo de novo para a Terra Prometida, né? E chegando na Terra Prometida, encontraram outros povos que habitavam lá, mas mesmo assim, né, o Josué, que sucedeu a Moisés depois da sua morte, né, ele fez a distribuição da terra pelos os 12 filhos de Jacó. Na verdade, eram 10 e 2 netos, que eram os 2 filhos de José, né? E tinha entrado na terceira linha do tempo, que é a linha azul, que é o período que Davi, né, conquista Jerusalém, porque eles viveram nessa terra, mas não tinha a capital, não tinha Jerusalém como a sua capital, né? Então, nessa época, em torno de 1000 a.C., o rei Davi conquista a cidade de Jerusalém, dos jebuseus, né? Estabelece como a sua capital do Reino Unido de Israel, tá? E nessa época que ele recebe a promessa de um Cristo que viria, e a partir daquele tempo, né, o povo judeu passou a esperar o Cristo. Foi nessa época também que o filho de Davi, né, quando sucedeu, construiu o primeiro templo, né, dos judeus. Tá? Mas foi uma época... Marcos, só um minutinho. E foi nessa época que o corpo perispiritual do Cristo começou a ser moldado no sol. Obrigado, então. E foi nessa época também, foi muita corrupção nesse período, nesses 400 anos aí, que eles tinham um governo, né? Na verdade, era estabelecido na terra e tinha um governo, tinha uma capital. Mas teve uma época de muita corrupção e muita adoração a ídolos, e foi aí que os profetas, né, falaram, ó, Moisés já tinha falado, as maldições se vocês não comportarem direito, né? Não, e vocês podem ver isso lá no Deuteronômio, que tem as 12 maldições de Moisés. Mas eu queria, antes de continuar a partir desse período de 600, falar que após a morte de Salomão, né, a região ela foi dividida em o Reino do Norte, chamado de Reino de Israel, tá? Com a Samaria como capital. Era chamada as tribos do norte que ocupavam esse reino de Israel. E
o reino de Judá, que era chamado o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, que, pela minha pesquisa, você tinha eram as tribos de Judá e de Benjamim, que formava esse reino de Judá. Eu quis fazer uma comparação daquele primeiro mapa que eu mostrei das 12 tribos, né? Vocês vão se lembrar, né? Da distribuição das terras, né? Pelos 12 filhos, com esse novo mapa aqui, né? Que foi toda aquela tribos foi dividida, né? O reino de Israel pegou 9 tribos, né? Que formou o reino de Israel, e as outras 2 tribos formaram o reino de Judá. O reino de Simeão, eu não consegui achar nessa pesquisa, eu estou achando, ela foi encampada, vocês podem notar que o reino de Edom pegou uma parte do sul, né, da tribo de Judá aqui. Então, pegou Simeão e mais ou menos aqui nessa região do deserto de Sim. Tá? Só para vocês entenderem como está sendo a parte geopolítica, né, dessa região. Aí nós vamos entrar na quarta linha do tempo, é quando o Nabucodonosor, da Babilônia, conquista Jerusalém. Tá? E foi mais ou menos em 600 antes de Cristo. Então, essa linha começa mais ou menos nessa época, e as maldições de Moisés, que havia predito isso há 900 anos antes, lá em 1500, né, antes de Cristo, ele já tinha falado que iria acontecer, tá? Que seria invadido por um povo que poderia destruir os homens, matar os homens, as crianças. E isso aconteceu, os babilônios invadiram a região em mais ou menos entre 800 e 700 a.C. Mas eles tomaram, primeiramente, o reino de Israel, tá? Seria o reino do norte. E o reino do sul passou, mais ou menos até em 586, quando o reino de Judá foi invadido, eles começaram a pagar tributos pesados para o rei da Babilônia. Tá? E aí chegou um momento, né, que eles estavam fazendo um acordo com os egípcios, e o rei da Babilônia descobriu, então ele decidiu invadir o reino de Judá, tá? Destruindo a cidade de Jerusalém e o templo de Salomão, que havia construído na época. Esse é o período que é chamado de primeira diáspora, é que os israelitas são exilados da terra, que são mandados lá para distribuída entre as regiões da Babilônia. E conforme a profecia de Jeremias, né, eles iriam ficar exilados mais ou menos 70 anos. Foi o que aconteceu. Aí os membros das 9 tribos do norte, né, foram exilados para a Babilônia e iriam desaparecer do relato bíblico, porque muitos se uniram a estrangeiros e abandonaram as suas tradições. Então, esqueceram as tradições que eles tinham. E na terra que ficou lá, eu também tinha lido, ficaram pequenos agricultores que também se uniram aos estrangeiros, aos babilônios que invadiram, e também foram perdendo as suas tradições. E as outras tribos restantes, seria Judá e Benjamim, né? Na pesquisa eles falam 3, porque, como eu falei da outra vez, tinha a tribo de Levi, que não tinha uma região limitada, né, delimitada. Eles ficavam em todas as cidades das 12 tribos. Então, juntou a tribo de Judá, Benjamim e Levi, né, que foram também exilados, mas lá na Babilônia eles mantiveram fortes laços, né, culturais entre si. Eles mantiveram as suas tradições, né, muito diferente das 9 tribos do norte, né? E foi a partir daí que eles construíram o que hoje nós chamamos de judeus, que antes os termos que se usava que na pesquisa, israelitas, depois hebreus, e a partir dessa época que se firmou mesmo o termo judeus para os habitantes ali da região. Aí, como Jeremias, né, tinha previsto, eles ficaram exilados durante 70 anos. Tá? Mas nem todos
Estou adiantando um pouquinho, mas não. Então, em mais ou menos 536, o Ciro, né, conquista a Babilônia e funda o Império Persa na região, né? E nessa época, foi mais ou menos 536, né, que o imperador persa Ciro, né, conquista a Babilônia toda e permite que os judeus retornem do exílio para suas terras e exige, isso é interessante, exige que eles reconstruam Jerusalém, reconstruam o muro, as suas fortificações, tá? Mas uma coisa interessante, nem todos os judeus retornam para sua terra. Alguns ficam lá na Babilônia. E o que se percebe é que muitos, assim, como a gente já conhece a característica dos judeus de comércio, né, fazer as coisas, muitos ficaram porque já tinham se estabelecido lá na região. Tá? Então, não são todos que retornam para Jerusalém. E esse domínio sobre o Império Persa se dá durante 200 anos. Tá? A primeira foi durante 70 anos com os babilônios, agora foram 200 anos sob o domínio persa. Mas a maldição de Moisés continua ainda. Tá? Ainda não termina por aqui, porque na sexta linha do tempo aparece Alexandre o Grande, que conquista o Império Persa e começa a formar, né, as suas províncias, né, do grande império após Alexandre. Depois o Alexandre morre, né, as províncias são formadas essas províncias do império. Tá? E uma coisa que me chamou assim, atenção, esse negócio desse estudo, assim, estou ficando muito empolgado com o estudo, porque uma coisa chama a outra. Eu começo a ler uma coisa, eu começo a ler outra, e eu vi que nessa época de Alexandre, quando ele invadiu, foi onde começou aquela desavença com os samaritanos. Né? Tem uma passagem, depois vocês podem, eu não consegui ainda descobrir em qual trecho lá da Gênesis, mas quando ele chega lá em Jerusalém, né, ele manda uma carta antes, falando o sumo sacerdote que queria que eles fornecessem tropas, alimentos, que permitisse o exército dele passar, porque ele queria continuar a sua conquista para frente, né? Mas o sumo sacerdote, né, que era o Jadua, ele fala que não podia descumprir o juramento que fizeram os persas. E isso, toda vez que eles descumpriam um juramento, aí caiu uma desgraça, né, em cima do povo, como aconteceu com a Babilônia, né, que eles falavam isso também. Só que os samaritanos falaram com Alexandre que não, que eles estavam mentindo, que eles não eram tão bonzinhos, eles não tinham nada de promessa, que eles eram muito traiçoeiros. Então, houve esse fato na época. Então, acho que desde essa época da invasão da região por Alexandre, já começou aquela desavença que tem entre os judeus de Jerusalém com os samaritanos, né? Que nós vamos ver mais para frente lá no estudo mesmo do livro. Tá? E essa fase continuou também por 200 anos, tá? Essa fase azul, que é de 536, e termina em 63 a.C., que todo mundo acho já conhece a história, é o tempo em que o Império Romano tem a sua expansão na região, né? E torna ali Israel como a sua província, uma província romana, isso, né? E os judeus novamente se tornam uma província de outro império, tá? Apesar pelo domínio dos romanos, eles permitem que a província seja assim, autogovernada pelo sumo sacerdote, né? As questões internas sejam regidas pelo sumo sacerdote dentro da lei judaica, tá? Mas você tinha o controle das duas regiões, né, pelos romanos.
Tá? Então, essa fase começou em 63 a.C. e vai até 70 depois de Cristo, né? Foi a época que os judeus começam a se revoltar, tá? Começa a ter as rebeliões, e os romanos, né, mandam suas tropas, né, conquistam, destrói Jerusalém, destrói o segundo templo, tá? E expulsam, novamente exilam os judeus para as terras conquistadas pelos romanos, isso na Ásia, ali no norte da África, na Europa. Então, aqui é chamada a segunda diáspora. A primeira foi naquela com os babilônios, tá? E agora é a segunda diáspora, onde todos esses são exilados ali da região. Uma coisa também que, além segundo, né, houve a destruição de Jerusalém, né, a segunda, mas eu também descobri que em 135 o imperador Adriano mandou arrasar a cidade de Jerusalém, tá? Depois de uma revolta judaica liderada por Simão Bacobetas. Quer dizer, a cidade já estava destruída, aí, por causa dessa segunda revolta, o imperador Adriano manda arrasar o que sobrou dela na época, né? Eu acho que aí ficou pouca coisa, o que tem hoje lá em Jerusalém. E para encerrar o dia, né, esse estudo de hoje, eu queria mostrar essa linha do tempo de tudo que foi falado, né, das invasões, sobre o povo judeu. Que, em amarelo, o povo judeu é o período que ele viveu em Israel, mas não autogovernado, quer dizer, não tinha um governo. Então, foi lá de 1400 e pouco até 1000, que é a época que Davi conquistou Jerusalém, né? Tornou-a a capital do reino. Tem o outro período também, que foi de 500 até 70 depois de Cristo, que eles passaram a ser governados, né? Morando lá na terra, mas sendo governados por um outro povo. E o período azul, que foi de 1000 até 600, né? Foi o período do tempo do rei Davi e seus sucessores, até a invasão da região pelos babilônios. Quer dizer, eles tinham um governo, eles tinham uma capital, né? Eles eram autogovernados. E, em vermelho, é o povo judeu expulso de Israel, vivendo no exílio. Tá? Então, nós temos 70 anos, o tempo de Babilônia, e depois o tempo de 70 depois de Cristo até 1948. Então, se somar esses dois tempos em vermelho, dá mais ou menos 12.000 anos que os judeus ficaram dispersos no mundo, né? E a gente já sabe o que aconteceu com eles nesse período. Me chamou muita atençãozinha, foi esse amarelinho aqui, que seria o povo vivendo em Israel, mas não autogovernado. É interessante, porque em 1948, né, foi formado o Estado de Israel, mas Jerusalém, eles só tinham a parte ocidental de Jerusalém. E depois da Guerra dos 6 Dias, né, eles tomam o lado oriental. Por isso tem esse trechinho pequenininho amarelo aqui. Quer dizer, não estava considerando Jerusalém a capital por inteiro, né? Era só metade dela. E a partir dessa data, 1967, eles, né, têm o seu país, né, então, eles são autogovernados, com a capital em Jerusalém. E a gente sabe o que está acontecendo lá, né, hoje em dia. Eu vou parar por aqui, que já deu tempo, e semana que vem eu continuo a história. Tá? Ô, Marco, queria fazer uma pergunta. Vamos ver se eu não vou responder. As maldições de Moisés, você sabe por que ele fez essas maldições? Foi quando ele desceu do monte, que o povo estava adorando o bezerro de ouro? Foi nessa ocasião? Eu não cheguei, eu acredito que sim, viu, Vânia? Mas eu até peguei hoje, mas é muita coisa.
eu tinha colocado isso, até a passagem do Deuteronômio, lá numa lâmina, mas assim, não me chamou muita atenção. Mas hoje resolvi pegar, eu posso até dar uma estudada para a próxima semana, eu trago quando é que ele realmente... Eu sei que eu li hoje que são 12 maldições. 12 maldições, é. São 12 maldições. São 12 maldições. Eu não me lembro, porque eu não dei muita importância a isso no meu curso de teologia, e aí eu não me lembro. Não, eu lembro de algumas, que é esse negócio do culto, né? Eu acho que foi quando ele desceu do monte, que ele ficou por muitos dias, e quando ele desceu, o povo tinha construído um bezerro de ouro. Bom, eu acho que uma coisa interessante do estudo que você fez hoje e da semana passada é a gente entender que o povo judeu, ele não é um povo, entre aspas, muito bem visto. Eu não sei... que tem na mente das pessoas, observa para você ver. Quando a gente fala em povo judeu, as pessoas, interiormente, elas sentem uma reserva, se não uma repulsa. É uma coisa que está no inconsciente coletivo. Muitos associam o povo judeu com a morte do Cristo e acham que eles são os responsáveis e por isso tem essa repulsa. Mas quando a gente vê esse estudo seu, a gente percebe que o povo judeu, desde a formação, desde aquele primeiro mapa lá que você mostrou, né? Ele é um povo dividido. Desde o começo da sua história, quando ele tem 2 filhos, sabe? Filhos, né? Que têm destinos diferentes. Depois vem Abraão, né? Abraão com os 12 filhos e mais José. José, fruto da inveja dos irmãos por ser o preferido do pai, né? E aí é vendido como escravo. E aí José, depois, quando se torna Adom do Egito, governador do Egito, busca os irmãos. Mas depois da morte de José, esse povo permanece no Egito, esse povo... vamos chamar aqui de judeu, permanece no Egito como encosto, porque a história hoje mostra que o povo não foi escravo, mas ele foi um encosto. Então ele trabalhava, onde que o povo judeu ia trabalhar? Nas grandes obras egípcias. E qual era o salário? Ração. Então, eles viviam em condições subhumanas, por isso se fala que eles eram escravos. Né? E quando Deus pede que Moisés liberta esse povo e leva para uma terra prometida, foi aquilo que você nos disse. Ele disse, olha, a terra é prometida, mas vocês vão ter que lutar por ela. E o que eu percebo é que eles estão lutando até hoje. Né? Por que estão lutando até hoje? Porque essa conquista do povo judeu em 1948, após a Segunda Guerra, o povo judeu só recebeu Israel de volta por causa do Holocausto judeu. Então, o mundo tentou compensar os judeus, dando a eles, né, a sua terra de volta. Mas o que acontece? Existe paz? A guerra dos antigos israelitas com os antigos cananeus permanece. Né? Eu tinha conversado com ele isso essa semana, realmente, porque não era um povo, é um povo assim, bárbaro na época. É um povo bárbaro. Era um povo bárbaro, cheio de conflito. Eles não eram bonzinhos, chegavam lá na terra, conviviam pacificamente, não. Eles iam tiravam através de luta os povos que já estavam na região lá morando, entendeu? E o que aconteceu naquela época, eu falei com ele, aconteceu agora, quando eles formaram o Estado de Israel. Eles começaram a dominar o povo que estava lá, né, com as guerras, atacar ali nas colinas de Golã, ali os palestinos. É um povo dominador. Como era a maioria dos povos naquela época. Né? E eles eram tão bárbaros, mas tão bárbaros, que Moisés teve que criar leis muito austeras. Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
é exemplo dessas leis. Né? Então, não se havia... Olha, existe o lado negro da Bíblia, que é a exposição dessas barbaridades praticadas pelos judeus, que nos deixam... Você fala assim, como Jesus nasceu nesse povo? Nasceu para mudar. Porque eles eram extremamente bárbaros, extremamente cruéis. Essa é a verdade. E aí, no Espiritismo, quando a gente vê situações tão terríveis como o Holocausto, você se enche de compaixão pelas vítimas, mas a razão nos mostra o motivo de ter acontecido aquilo. Né? Como diz Mateus, é necessário que haja o escândalo, mas não por quem o escândalo venha, né? De que forma ele venha. Né? A lei da causa e efeito, né, Vânia? Obrigado, Marcos. Estamos amando. Eu, principalmente, como historiadora, estou adorando, te agradeço muito e ansiosa pelo estudo de domingo que vem. Tá bom?